Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos começar aqui mais um webcast de resultados do PICE. Só vamos dar alguns minutinhos aqui para estabilizar o número de participantes enquanto o pessoal vai entrando aqui. Acho que ainda está entrando algumas pessoas. Então, mais uma vez, aí a gente agradece a presença de todo mundo. Vamos começar mais um webcast de resultados do PICE, só para a gente se apresentar. Eu sou André Lacerda, do time de relacionamento com investidores da área de infraestrutura. Estão aqui com a gente hoje o Marcelo Souza, CIO, sócio do Patre, CIO da nossa vertical de infraestrutura Core, e Marcelo Franco, diretor do Patre, responsável pela gestão do PICE. A gente está aqui com, como sempre, aqui o nosso módulo de Q&A, de perguntas e respostas abertas para vocês enviarem perguntas ao longo da apresentação. A gente vai fazer uma apresentação rápida do fundo, contar as principais atualizações e depois responder as perguntas de vocês, mas fiquem à vontade para ir já mandando ao longo da apresentação. Aí, claro, independente disso, a gente está sempre disponível através do nosso site, do nosso e-mail, ri.pice11@patria.com. Então, passo a palavra aí para o Marcelo. Maravilha, obrigado, Lacerda. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por conectarem aqui nessa nossa conversa, né, nesse nosso bate-papo trimestral, né, sobre os avanços aqui do PIS 11. De novo, é um prazer a gente poder estar aqui com vocês para bater esse papo e, ao mesmo tempo, interagir, responder as perguntas, dúvidas que vocês eventualmente tenham, que, obviamente, tentaremos sanar e responder aqui nessa hora que a gente tem, mas se por alguma razão a gente não conseguir endereçar tudo ou se remanescer algum tipo de dúvida ou questionamento, como o próprio André Lacerda mencionou, vocês conhecem aqui os nossos canais para nos acessarem, tá? Estaremos 100% à disposição. Muito bem, então nós vamos passar aqui pela apresentação. Por favor, podemos colocar a apresentação na tela. Maravilha. Podemos ir direto para o sumário executivo? Então, eu faço aqui, né, um resumo de onde que a gente está, onde que o fundo está, né? E depois passo a palavra para o Marcelo para ele dar um pouco mais de detalhes, né? Então, apenas lembrando, vocês já conhecem, né? O fundo está totalmente alocado em debêntures com o Grupo Care, né? Em ativos renováveis do Grupo Care. Debêntures essas que são, de novo, estruturas de dívida com retorno contratado, né? E, obviamente, nós temos aqui, dentro dessa estrutura, uma série de elementos de proteção aqui para que consigamos, ao longo do tempo, receber todo o saldo dessa dívida, né? Então, esse é o aspecto mais importante. Além disso, vamos passar, sim, aqui mais um detalhe sobre a performance dos ativos, né? É importante mencionar que nos 12 meses, né, nos últimos 12 meses, a geração foi 11% menor do que no período anterior. No entanto, o principal ofensor para essa redução é o chamado curtailment, que vocês já conhecem nessa altura do campeonato. Todos os ativos de geração renovável do Brasil estão sofrendo esse assunto do curtailment, é uma discussão bastante intensa que está acontecendo no setor. Nós vamos também dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Não fosse o curtailment, a geração destes 12 meses findos aqui em setembro seriam superiores, a geração seria superior ao mesmo período do ano passado. Então, isso é importante mencionar para vocês, tá? Sobre as distribuições, né? Nós distribuímos desde o início do fundo R$ 26,7 por cota, totalizando R$ 203 milhões, e fizemos em agosto, nesse trimestre que estamos aqui tratando, uma distribuição de 50 centavos por cota, tá? Olhando para frente, né? E com a expectativa de operação aqui dos parques, obviamente vamos ter que monitorar a geração, né? Monitorar como vai acontecer não só a geração, mas também o tema do curtailment, para que a gente possa avaliar como vamos ficar com o tema dos dividendos, tá? Mas o que é importante lembrar a todos vocês? A partir já de 2027, estamos chegando próximo, os elementos de proteção contratados aqui na debênture começam a operar. E, portanto, espera-se aqui já para 2027 uma distribuição de R$ 20 por cota decorrente
de uma amortização extraordinária contratada na estrutura de debêntures aqui para os nossos investidores. Então, é bem importante lembrar isso para todos vocês. Tá bom? Com isso, passo aqui a palavra para o Marcelo, para ele dar sequência à apresentação. Por favor, Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço aqui pela presença de todos que estão aqui no nosso webcast. Então, vou fazer uma atualização rápida aqui sobre os ativos e a performance do fundo, tá? Então, acho que só uma recapitalização muito rápida aqui sobre a estrutura do nosso investimento, né? Então, o PIS fez um investimento em 3 ativos eólicos localizados na região nordeste do Brasil, particularmente no Ceará, no Rio Grande do Norte, capacidade instalada total de 488 megawatts. Tá? Cada ativo está 100% operacional e eles estão operando aí há mais de 3 a 4 anos cada um deles. Né? E como o Marcelo mencionou, o PIS fez um investimento nesses ativos via o instrumento de debênture mezanino, foi desembolsado em 2021, né? Então, o PIS ele é credor de cada um desses 3 projetos, tá? Quando a gente olha em agregado, hoje o saldo das debêntures detidas pelo PIS junto aos 3 projetos eólicos é de aproximadamente R$ 1 bilhão, né? Um ponto importante que foi parte da estruturação desse investimento é o fato de que um instrumento foi estruturado como um contrato de dívida, né? Porque isso faz com que o PIS ele tenha senioridade na estrutura de capital em comparação com o acionista do projeto, né? O PIS também tem recebimento prioritário no fluxo de caixa livre dos projetos também em comparação com os acionistas, né? O retorno do investimento do PIS ele fica definido no contrato, né, de modo que se em qualquer momento existe algum tipo de frustração de geração de caixa, que é um pouco do que vem acontecendo recentemente por conta dos cortes de geração, isso não impacta o retorno para o PIS no contexto do contrato, né? O contrato ele serve como um mitigador para não impactar o retorno para o PIS, e o PIS conta também com garantias robustas contra os projetos e também conta com governança e participação na gestão desses ativos, né? É, Passando para a próxima página, a gente queria dar um pouco de atualização aqui com relação à performance da cota, né? Então, desde o início da estruturação do fundo, né, quando essa cota ela foi emitida, né, a no valor de R$ 100 por cota, de lá para cá, a cota do PIS 11 ela se apreciou, né, de 100 para R$ 129,40, que é o que a gente consegue ver aqui na linha escura aqui desse gráfico, né, na linha preta, e quando a gente leva em consideração também as distribuições que o PIS fez, né, que foram de aproximadamente R$ 26 por cota, o montante total que o investidor tem entre a apreciação da cota e as distribuições feitas nos últimos quase 4 anos aí passa a ser de R$ 156,10, tá? Então, o que isso significa, né? Essa apreciação da cota do PIS, ela decorre fundamentalmente do fato que as debêntures que o PIS carrega, o saldo delas aumentou ao longo do tempo, né? De modo que o PIS ele tem ainda a receber um montante importante de fluxo de caixa mesmo com a ocorrência desses eventos dos cortes de geração e da frustração de geração de fluxo de caixa dos projetos, que a gente vai falar um pouco nas próximas 2 páginas, né? É, Passando para a próxima página, a gente tem um pouco aqui da nossa visão trimestral de como é que foi a geração, né? Então, um pouco entrando um pouco mais no detalhe do que o Marcelo falou no início, né? Então, se a gente olha para a janela dos últimos 12 meses, que é a última barra do lado direito desse gráfico, né? A geração dos projetos foi relativamente em linha com o esperado, tá? E teve um leve crescimento contra a geração dos 12 meses anteriores, né, esse crescimento de 2% que o Marcelo falou, se não tivesse ocorrido o efeito do curtailment, né? Como teve o efeito do curtailment, que por sinal ele, ele, ele ficou mais relevante nos últimos 12 meses do que no período anterior, né? Como teve o efeito do curtailment, na verdade teve uma queda efetiva de geração, né? Então teve uma queda de 11% quando compara-se com o mesmo período anterior, né? É, isso principalmente nos últimos trimestres agora e ao longo do ano de 2025, teve um aumento bem significativo dos eventos de curtailment, que a gente vai falar um
pouco na próxima página sobre eles, né? Então, quando a gente dá até na página 6 agora, quando a gente olha para um período até um pouco mais longo, né, a gente fez um gráfico aqui com a evolução mensal do curtailment, na próxima página, por favor, na página 6, a gente mostra aqui a geração de fato efetiva, que é o que está na linha preta, e a geração que poderia ter ocorrido com o recurso eólico se não tivesse tido curtailment, né? A geração que ocorreria se não tivesse sido cortada, né? Então, na linha azul, a gente vê que teve uma melhora gradual da geração dos parques ao longo dos últimos 36 meses. Aqui a gente sempre olha em janelas de 12 meses, né, para evitar a contaminação pelo efeito da sazonalidade, mas você vê que há 36 meses atrás os parques estavam gerando num combinado próximo de 170 megawatts médios, né? E nos últimos meses os parques estão gerando um combinado mais próximo de 190 megawatts médio, né? Mas por outro lado, com o efeito do curtailment, de fato, o que os parques enxergam é mais próximo de 138, 140, 150 mega médio, né? Então você vê que tem conforme o tempo vai passando, a gente está vendo esse aumento do efeito do curtailment, porque numa ponta o recurso eólico melhorou, os parques melhoraram, mas os cortes, por sua vez, aumentaram bastante. Isso foi o que impactou, né? Então, um pouco da conclusão que a gente gostaria de trazer com essa página, né, é que no início do fundo, né, nos primeiros anos de operação do projeto, tiveram anos em que teve menos recurso eólico e foi uma mensagem que a gente passou algumas vezes para os nossos investidores. Agora, particularmente nos últimos 12 ou 18 meses, o recurso eólico tem sido em linha com o esperado, logo a geração poderia ter sido em linha com o esperado. Por outro lado, como teve efeito dos cortes de geração, a gente acabou tendo uma queda adicional de geração dos parques investidos pelo PIS, tá? E a gente queria aproveitar até para dar uma atualização sobre o que está acontecendo do ponto de vista regulatório com relação ao curtailment, que é o que está na próxima página, na página 7, né, que é o seguinte, né, o quanto que o PIS foi impactado pelo curtailment e o que está sendo feito do ponto de vista regulatório sobre isso, né. Então, primeiro vale mencionar, né, que existem três tipos de razões ou três classificações diferentes para os cortes de geração ou para o curtailment, né. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de confiabilidade elétrica, que é basicamente aplicado para garantir a estabilidade do sistema. Outra maneira também de pensar nisso é o seguinte: é quando você tem um gerador numa ponta, você tem demanda por energia na outra ponta, em outro lugar do Brasil, mas o seu sistema de transmissão não é capaz de carregar todos aqueles elétrons, né? A gente tem que pensar que, fazendo uma analogia aqui, é como se o sistema de transmissão fossem as rodovias, né? E os elétrons fossem os carros das rodovias, né? A geração elétrica fossem os carros. Se você não tem transmissão suficiente, você não consegue fazer você não consegue escoar, e aí o que o operador do sistema faz, ele pede para os geradores cortarem a geração. Tá? Esse é um dos efeitos do curtailment. O segundo efeito é o que eles chamam de razões externas. Tá? É basicamente quando a linha de transmissão ela não está disponível, ela está em manutenção, ela não está operativa, então os geradores são pedidos para cortar. E o terceiro é por razão energética, né? É basicamente quando você tem geração disponível, você até tem como transportar essa energia, mas você não tem demanda na outra ponta. Isso acontece, por exemplo, nos momentos de final de semana, em períodos em que você acaba tendo menos demanda por energia elétrica. Tá? Quando a gente olha para o que são as causas do curtailment para os projetos do PIS, tá? No consolidado aqui do último período, a gente tem basicamente 42% do agregado aqui dos cortes de geração decorrente de confiabilidade elétrica. Isso decorre principalmente no projeto de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte. Tá? Você tem um pedaço um pouco menor por razões externas, de 9%, e você tem um pedaço que representa praticamente a metade, que é por razão energética. Tá? Essa aqui é a distribuição entre os eventos de curtailment. Por que a gente está explicando isso? Porque recentemente foi discutida no Congresso Nacional e aprovada no Congresso Nacional uma medida provisória que foi depois convertida em projeto de lei para que houvesse um reembolso pelos eventos de curtailment, tá? Em que
a Câmara e o Senado, né, o Congresso, propôs que os geradores fossem ressarcidos pelo menos pelo curtailment decorrente da confiabilidade elétrica e por razões externas, né? E aí ficou de fora aqui o curtailment por razão energética. Tá? Então essa foi a medida que foi aprovada pelo Congresso. Tá? E quando essa lei ela foi de fato sancionada já no Poder Executivo, né, pelo presidente da República, o que aconteceu é que parte da lei foi vetada, né? Então, parte do ressarcimento foi vetada, principalmente aquilo que decorre do ressarcimento para os curtailments futuros, tá? Os curtailments do passado, os cortes do passado, é, é, a lei foi sancionada para que os geradores tivessem direito a esse reembolso, tá? Que é o que a gente está tentando mostrar aqui. Para o futuro, essa discussão agora ela está em aberta, tem uma regulamentação que ela deve ser discutida via ANEEL, isso deve acontecer ao longo dos próximos anos, é um ponto que ainda está em aberto, mas essa é a foto de hoje. Né? Então, hoje a gente tem basicamente metade do curtailment passado, tá, que é passível de ressarcimento. O mecanismo de compensação e de ressarcimento ainda precisa ser regulamentado pela ANEEL, então a gente ainda não tem uma perspectiva clara de quando que esse ressarcimento vai acontecer, porque, enfim, ainda tem um trabalho regulatório para ser feito, mas, pelo menos com relação ao passado, tem uma perspectiva aqui de que haja algum tipo de reembolso, tá? Nossa estimativa aqui, quando a gente olha para o volume de curtailment que foi apurado pelo próprio Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, e considerando os preços de energia no momento que esses cortes aconteceram, a nossa estimativa aqui é de que haveria um reembolso potencial de 42 milhões de reais, levando em consideração, de fato, só aquilo que é elegível para reembolso, tá? Que é o curtailment de confiabilidade e o curtailment por razões externas, não inclui aqui o curtailment por razão energética, né? E fica em aberto agora uma discussão agora para o curtailment futuro, né? Então essa lei foi sancionada agora em novembro de 2025, né? Daqui para frente tem o curtailment futuro que também precisa ser discutido, né? É, Acho que ainda existem um número de discussões importantes para acontecer junto ao regulador, junto à ANEEL, né? E todos os geradores eles estão de certa forma atuando conjuntamente para defender os direitos dos geradores nesse contexto, né? Existe uma ação coletiva liderada pela Ação Brasileira dos Geradores Eólicos, pela B Eólica, em que tem uma ação na justiça para proteger os geradores contra esses eventos do curtailment. Então, essa é a foto de hoje com relação ao que se fala de reembolso. Tá? Cenas dos próximos capítulos virão e a gente, obviamente, vai manter os investidores do PICE informados com relação a isso. Essa é a foto de hoje. Ainda tem pontos adicionais que precisam ser confirmados e conforme a gente tiver é, é, uma visibilidade mais específica do que vai ser o resultado disso para o PICE, né, que decorre de quanto exatamente os projetos vão receber de reembolso, quando e quanto que isso representa em distribuições, a gente, obviamente, deve avisá-los aqui, via os nossos relatórios e nos próximos webcasts. Essa é a foto de hoje. Tá? É, Passando um pouco para a próxima Deixa eu só, página, né? Marcelo, se você me permite, deixa eu só dar uma mensagem rápida sobre esse tema. Obviamente, a gente tem falado com vocês ao longo dos últimos webcasts sobre o tema, mas vários de vocês devem estar vendo, né? Isso aqui é um tema muito, muito relevante no setor elétrico brasileiro, né? Ou seja, se a gente olhar alguns poucos anos para trás, não se discutia curtailment no Brasil, e a causa disso, como vocês já sabem nesse momento, é a injeção de muita renovável e também de geração distribuída que gerou essa situação, né, nesses três tipos de curtailment. Isso tem ocasionado uma perda muito grande, né? O curtailment nada mais é do que você desliga a usina e deixa de gerar, né? Então, quem paga essa conta? Essa é a discussão que está acontecendo. Está aqui a explicação que o Marcelo deu, super detalhada, mas eu queria só passar a mensagem que é o seguinte: isso é um tema que está mobilizando o setor como um todo, tá? Todas as associações, todos os geradores atuando para resolver, e o que a gente está vendo agora com o MP 1304, que já está aprovada, sancionada, etc., é que sim existe a sensibilidade para se resolver o tema, né? Ainda parcialmente,
mas ainda tem uma discussão que vai acontecer sobre como se resolve isso né, numa fotografia mais ampla, tá? Então, o que que a gente deveria esperar aqui na nossa visão? Sim, deve ter agora uma primeira rodada de reembolsos, né? Vamos ver, como o Marcelo mencionou, como vai ser, como vai se regulamentar isso no detalhe. Então, a gente pode esperar boa parte daquele gap, né, de geração que a gente viu aí nos últimos slides sendo compensada e como vai acontecer para frente. Então, é um tema muito relevante. Importante mencionar não só o setor inteiro, mas nós aqui no Pátria também estamos super ativos nessas discussões. Estivemos, inclusive, vários de nós, eu pessoalmente também, no Congresso, na ANEEL, no Ministério, tá, tratando do tema em defesa, obviamente, aqui dos interesses do PIS, né, mas também, obviamente, de outros ativos que o Pátria detém aqui no setor. Então, contem conosco para isso, é um tema super relevante, está sendo priorizado não só por nós, mas pelo setor inteiro, então a gente espera que isso seja, sim, que resulte num reembolso importante aqui para os projetos, para que a gente possa compensar, se não toda, uma parte importante dessa diferença de geração que vocês viram ali no último slide. Tá bom? Pode seguir, Marcelo. Tá ótimo. Vamos seguir para o próximo, que eu acho que a gente até aproveita a próxima página para já endereçar algumas perguntas que eu vi aqui no chat, tá? E no Q&A, né? Então, outras atualizações aqui sobre o projeto, sobre os contratos, tá? Então, do ponto de vista da parte de operação e manutenção, o contrato continua sendo cumprido, a Vestas, né, que é responsável pelo processo de operação e manutenção dos projetos e garante a, a confiabilidade e a disponibilidade desses ativos tem cumprido os contratos conforme aquilo que era esperado. Então, do ponto de vista operacional, a gente não tem enxergado nenhum tipo de problema agudo. Né? Todo ano as turbinas passam pelo seu processo típico de manutenção, existe ali toda uma rotina natural e costumeira que é feita, e isso está sendo executado, a gente não vê nenhum problema nesse sentido. Tá? Com relação à dívida sênior com o BNB, né, que é credor no nível das SPS, desses projetos, né, a dívida continua sendo cumprida e continua sendo servida conforme o contratado, tá? O pagamento de juros e amortização vem sendo feito conforme esperado, não tem nenhum tipo de evento adverso acontecendo hoje com o BNB. Tá? O BNB está sendo pago e recebendo as suas parcelas conforme esperado, tanto de juro quanto de principal. Tá? Depois da última distribuição que nós fizemos em agosto, não teve mais nenhuma nova distribuição dos projetos para o PIS, né, isso muito decorrente do fato que, como teve um aumento no nível de corte de geração e, por sua vez, um pouco de redução de fluxo de caixa dos projetos, o PIS não recebeu mais nenhuma distribuição no último trimestre. O fluxo de caixa desses projetos, que decorre da receita e do fluxo de caixa dos projetos, acabou servindo a dívida do BNB. Nos últimos meses não teve nenhum fluxo excedente que sobrou para o PIS que a gente já não tenha distribuído. Tá? E decorrente dos demais contratos materiais do projeto, não tem nenhum tipo de evento de inadimplemento. Hoje não tem nenhum ponto crítico em relação à estrutura, à estruturação desses projetos, os principais contratos que necessite da gente fazer algum tipo de alerta ou comentário específico aqui. As coisas estão funcionando. O recurso eólico foi bom nos últimos meses. De fato, o principal ponto que é relevante, é o que a gente tentou explicar nas últimas páginas, é o evento dos cortes de geração, que é algo que vem impactando a indústria como um todo, como o Marcelo mencionou. Tá? Passando para as próximas páginas, né, acho que vale a pena a gente só reforçar, né, que o risco do corte de geração, o risco do curtailment, ele não é o risco do PIS, né, ele é um risco que ele é transferido, nesse caso, para o acionista do projeto, que é a Care Brasil, né, e é exatamente por isso que o PIS fez esse investimento com o instrumento de debenture e não com um investimento normal, sendo acionista no projeto, detendo equity nesses projetos, né, então PIS, né, como credor dos projetos, conta com um pacote de garantias, né, que inclui garantia real, que inclui, inclusive, obrigações da própria acionista desses projetos, que é
Brasil de cumprir com determinadas obrigações, né? E isso faz com que o fato de que os projetos tenham gerado menos fluxo de caixa nos últimos meses e anos não necessariamente significa que houve uma perda permanente para o PIS, né? O juro que incorre nas debêntures do PIS continua sendo acruado e ele vai sendo incorporado ao saldo da debênture. Isso é o que proporciona a apreciação patrimonial da cota do fundo, né? E o PIS também conta com alguns eventos, né, de amortização específica ou pontos de saída específico desse investimento para proporcionar liquidez adicional para os investidores, né? E liquidez eu me refiro aqui de fato à distribuição, né? Então, o próximo deles que está previsto aqui é uma amortização contratada que ocorre a partir de 2027, particularmente no meio de 2027, então daqui 18 meses existe uma amortização esperada em que o PIS precisa receber ou dos projetos ou da própria Care Brasil, que é obrigada a fazer esse pagamento que representa aproximadamente R$ 20 por cota, né? E essa amortização ela foi desenhada justamente para amenizar o risco de que a geração fosse abaixo do esperado. E é o que está acontecendo. Quando esse investimento ele foi estruturado, não tinha curtailment no Brasil, esse não era um evento que acontecia, mas o nosso contrato ele abarca esse tipo de evento e ele está aí para mitigar um risco como esse. Então, em 2027, o PIS espera receber já a primeira amortização especial para mitigar esse risco, né? E o PIS também tem um direito de vender essas debêntures de volta para a Care Brasil, condicionado ao fato de que se esses projetos não fizerem distribuições, né? Então, dado que o PIS não vem recebendo determinadas distribuições, a gente acredita que existe uma probabilidade relativamente alta de que o PIS tenha direito de fazer um desinvestimento antecipado dessas debêntures e a Care Brasil, que é acionista desses 3 projetos e de outros projetos do Brasil, é obrigada a adquirir as debêntures de volta do PIS, né, pelo valor do saldo das debêntures, que hoje está em aproximadamente, né, R$ 129 por cota. Então, isso pode acontecer a partir de 2028, né, e conforme os eventos de curtailment eles continuam na intensidade que eles estão, a gente acredita que a probabilidade tende a ser muito alta de que a gente possa ter esse direito de venda. Isso proporciona uma saída antecipada do PIS nesse investimento que foi feito nas debêntures da Care, né? E a nossa intenção é que, na medida que o fundo tiver esse direito de executar essa put, né, ou esse direito de venda, o fundo deve executá-lo, né? Então, quando a gente junta esses efeitos como todos e essas garantias esses mecanismos contratuais, né? Como é que fica os principais eventos de fluxo de caixa do fundo esperado para os próximos anos, né? Passando agora para a próxima página, né? Então, ao longo de 2026, a gente deve fazer distribuições e avaliar se essas distribuições ocorrem conforme a performance de geração dos parques eólicos, né, e como os eventos de curtailment têm impactado significativamente a geração. A gente acredita que a probabilidade dessas distribuições acontecerem em 26 ela tende a ser um pouco mais baixa, né. Pode ser que eventualmente o evento de curtailment seja resolvido ao longo do ano que vem, pode ser que algum tipo de reembolso seja recebido e aí a condição e a situação das distribuições para 26 elas mudam, mas da maneira como as coisas estão agora, como a gente não tem a visibilidade muito clara de como isso vai ficar, a nossa visão é que vai depender de como é que vai ser a performance e como é que são os eventos futuros. Então, para 26 a gente não tem necessariamente uma distribuição que fica já definida e contratada, mas para 27, aí sim, existe sim um evento que ele está definido no contrato, é uma amortização obrigatória, né, que ela vai representar aproximadamente R$ 20 por cota, tá? No nosso último webcast, a gente mencionou que essa distribuição ela poderia ser de 15 a R$ 20 por cota, né? A gente atualizou agora a nossa projeção para que fique dentro,
atualizou agora para R$ 20 por cota e não mais 15, porque o nosso contrato ele fala o seguinte, né? Quanto menor for a geração, maior é a amortização obrigatória que precisa ser feita, e como os eventos de corte de geração do curtailment eles pioraram nos últimos meses, né? A nossa perspectiva aqui agora é que a amortização ela fique já muito mais próximo do 20 e a probabilidade de que ela seja menor do que se ela passa a ser muito baixa. Por isso a gente atualizou aqui a nossa perspectiva. Então, antes era de 15 a 20, agora a nossa melhor estimativa, né, estimativa mais detalhada e atual que a gente consegue fazer é de R$ 20 por cota. Tá? Além disso, a partir de 28, o fundo deve provavelmente ter o direito de desinvestir de um dos projetos, né? E na medida que o PIS executa esse direito de venda, né? Essa opção de venda, ou a put, como a gente chama no jargão da indústria, esse desinvestimento vai representar uma distribuição para os cotistas de R$ 50 a R$ 70 por cota, tá? Então a gente acredita que tem uma probabilidade bastante razoável que isso aconteça, e a partir do momento que esse direito ele passa a ser líquido e certo, né? Porque hoje ele ainda é condicionado às distribuições, né? Se esse direito passar a ser líquido e certo, a gente avisa, obviamente, os cotistas do fundo. A gente deve protocolar um fato relevante para quando isso ficar confirmado, mas hoje a gente acredita que tem sim uma alta probabilidade, que é o que a gente vem indicando para os nossos investidores desde os últimos meses, tá? E por fim, né, em 2036, que é quando a gente tem um evento importante também nos nossos contratos, né, em 2036, o PIS tem o direito também de fazer uma venda das debêntures de volta para a Care Brasil. A Care Brasil, por sua vez, é obrigada a comprar essas debêntures pelo valor de face ou pelo saldo do valor das debêntures, então isso representa também o que seria, né, o último evento de pagamento aqui do fundo, em que não só o fundo vai ter distribuído, né, ao longo dessa jornada R$ 20 por cota em 2027, entre R$ 50 e R$ 70 por cota entre 28 e 32, e depois mais de R$ 100 por cota em 2036, né? E aí a gente fecha aqui o que são os principais eventos, e para um cotista que entrou lá no fundo desde o início, a gente espera que ao longo dessa jornada, com todos os eventos do contrato sendo cumprido, com todos os mecanismos funcionando e todas as partes cumprindo suas obrigações, né? O cotista do PIS deve receber todo o teu capital investido de fora, de volta, mais o juro que foi contratado ao longo desse período decorrente do instrumento de debênture mezanino que foi estruturado. Tá? Então, esses são os principais eventos que a gente espera aqui para os próximos anos. Tá? Passando para a próxima página, por favor, a gente só faz uma análise de sensibilidade agora do que é a tira esperada para os investidores do PIS, né? Então, para um investidor que adquire uma cota do PIS hoje em torno de R$ 30 por cota, por exemplo, a gente espera uma TIR que vai ser entre 25% e 30%. Tá? Essa tira ela pode variar dependendo do que for o cenário de geração, porque na medida que você tem mais geração, você tem mais fluxo de caixa antecipado, isso aumenta a TIR. Na medida que a geração ela é um pouco menor, você alonga um pouco mais o fluxo de caixa e você tende a receber decorrente dos pagamentos da própria Care, não só dos fluxos de caixa dos projetos, né? Então isso é o que explica essa diferença de taxa interna de retorno decorrente dos diferentes cenários de geração, mas em qualquer caso, ainda assim, uma TIR bastante acima daquilo que a gente vê com relação às referências de benchmark de mercado para o investidor que entrou no início do fundo, né? Então, basicamente, o efeito da geração ele é praticamente irrelevante, né? Porque esse investidor ele recebe o retorno que está contratado no contexto da debênture, né? Então, o retorno esperado aqui para quem entrou lá no início fica de IPCA mais 6%, independentemente do cenário de geração, muito por conta do fato de que o fundo conta com as garantias e os instrumentos de proteção que foram contratados no contexto das debêntures mezanino e da estruturação do investimento do PIS. Tá? Dito isso, acho que essas são as principais mensagens que eu queria passar aqui.
vou devolver agora para o Marcelo para as considerações finais e aí a gente pega na sequência as principais perguntas aqui, pega as perguntas que o pessoal mandou no chat. Maravilha. Bom, obrigado, Marcelo. Estamos aqui caminhando para o final, então vou só recapitular aqui as principais mensagens e na sequência já abrimos aqui para perguntas, né? Já estou vendo aqui que temos já perguntas no chat para a gente poder endereçar aqui com vocês, né? Mas acho que são as principais mensagens, né? Primeiro, seguimos aqui confiantes, né, que temos uma estrutura robusta, estrutura de dívida contratada com mecanismos de proteção que deverão, ao longo do tempo, possibilitar o ressarcimento de todo o saldo da debênture para os nossos investidores, tá? Então, esse é o principal mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, mas ainda assim, estamos monitorando super de perto, né, a performance dos ativos. Como mencionado, o melhor importante aqui no recurso eólico, que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses, que, por sua vez, foram, né, vamos chamar assim, afetadas pelo curtailment, que diminuiu essa geração. Curtailment é esse que está em ampla discussão no setor e que já tem um caminho para uma parte importante ser ressarcida aí no futuro. Então, estamos monitorando super de perto aqui esse processo, tá? Falamos também aqui sobre os temas de distribuição, né? Temos um volume já bastante representativo distribuído, mas daqui para frente vamos contar principalmente com os R$ 20 por cota de 2027, né? Em 2026, haver a geração dos ativos, a situação do curtailment, etc. Vamos ter que monitorar de perto, mas em 2017, 27, já começam a operar os mecanismos de proteção. E com isso, as perspectivas aqui em todos os mecanismos de proteção acontecendo, de que o retorno contratado para os investidores seja efetivado ao longo aí da vida da estrutura dessa debênture, tá? Então, acho que esse é as grandes mensagens que a gente gostaria de passar. Importante apenas mencionar que desde 2024 o Pátria não está cobrando taxa de gestão, né? Essa taxa está sendo diferida para o momento da liquidez, até como alinhamento aqui com os nossos investidores, né? Isso aqui está diferido para o momento em que a liquidez aconteça aqui para os investidores. Portanto, isso é bem importante que todos conheçam para entender aqui como é que a gente está tratando esse assunto. Tá ok? Bom, com base nisso, acho que podemos agora passar aqui para as perguntas. Marcelo, se quiser já começar. Tá ótimo. Eu vou tentar pegar algumas perguntas aqui que algumas são similares entre elas, a gente tenta responder às vezes mais de uma vez só, tá? Eu acho que tem um conjunto de perguntas aqui, principalmente talvez sobre a condição financeira dos projetos, um pouco sobre a Care, e um pouco aqui sobre a estruturação entre senioridade entre a dívida do BNB e a do PIS e a do acionista. Eu vou tentar falar um pouco do projeto como um todo, e aí assim a gente consegue abordar aqui esses temas como um todo, tá? Então vamos lá, como é que foi feita a estruturação desses projetos, tá? Então quando a gente pensa aqui em senioridade, né? Então esses projetos foram construídos ali no final de 2020, tá? E no início de 2021, todos ficaram prontos no final de 2021, início de 22, né? Então, quando a gente olha para o capital que foi empregado para fazer a construção das usinas, uma parte dele veio do BNB, tá? O BNB ele é um dos grandes financiadores de projetos de energia renovável no Brasil, né? São linhas direcionadas para esses investimentos que são muito estratégicos aqui para o país e, por sua vez, eles contam com condições comerciais bastante atrativas, né? Por outro lado, o BNB ele é o credor sênior desses projetos, tá? A gente tem essa informação disponível nos nossos relatórios do passado. O BNB colocou mais ou menos metade do capital que foi usado para fazer a construção dos projetos. Logo depois do BNB, próximo na fila aqui do ponto de vista de senioridade, né? Aí vem o capital do PIS, tá? Então, o PIS investiu em torno de 750 milhões de reais, né, nesses projetos. O PIS foi o último a desembolsar, né? Então, o PIS entrou bem no final da, da construção dos projetos e o capital que o PIS investiu nesses projetos representa mais ou menos uns 25% do capital total para a construção. E o restante do capital, dos outros 25%, é de fato capital proprietário da Care,
tá? A Care é uma empresa francesa de geração renovável, eles estão presentes em mais de 20 países, e eles têm uma presença muito forte aqui no Brasil. Tá? O Brasil é uma das principais geografias que a Care opera aqui no mundo, tá? E ela investe não só nesses 3 projetos, quanto também em outros projetos aqui no Brasil e outros projetos no mundo, né? Então, a Care aqui, ela investiu aqui já alguns bilhões de reais no Brasil, de dinheiro que veio, de fato, de fora do Brasil para cá, para montar todo o parque de geração renovável que a Care possui hoje. Então, é uma empresa que a gente tem um excelente relacionamento com eles, uma empresa muito séria, né? E eles são os acionistas do projeto, tá? Então, acho que é um pouco dessa aqui que é a estrutura que foi desenhada no contexto desse investimento, e essa aqui é a sequência de senioridade, né? BNB primeiro, PICE depois, e a Care como um acionista por último, né? Então, cada um tendo aqui um perfil de risco e retorno um pouco diferente, cada um sendo aqui remunerado pelo risco que está sendo tomado, um pouco aqui dessa estrutura, tá? É, Deixa eu te ajudar aqui, Marcelo. Você vai continuar ainda nesse não, raciocínio? pode continuar, Ah, Marcelo. eu vou pegar uma, depois você pega outra. Tem uma pergunta aqui: já teve que aportar recursos para servir as dívidas? A resposta é sim. Né? Como você tem a sazonalidade de geração e, portanto, a sazonalidade de receita ao longo do ano, mesmo intra-ano, né? Você tem períodos de mais vento, períodos de menos vento, mas você tem uma amortização contratada. Em determinados momentos, a Care teve sim que aportar recursos para servir a dívida do BNB, tá? Mas o grande tema é que, e é importante, é que a dívida do BNB, Marcelo já disse isso, está sendo totalmente servida de forma adequada aqui, tá bom? De fato, a nossa visão aqui é que os aportes são realmente, realmente decorrentes para fazer frente ao tema de sazonalidade, né? Tem período que os projetos geram menos energia, que é no período de baixo vento, né? E o projeto fica com um pouco menos de caixa, e o montante de recursos que eles colocaram não foi um montante tão vultuoso, porque de fato, quando você olha para o ano como um todo, a geração de caixa desses projetos tende a ser suficiente para fazer o serviço da dívida do BNB. Teve muito pouco ali que a CARE precisou aportar, né? O que demonstra também o comprometimento deles com esses projetos, né? Vou pegar outra aqui. Existe alguma ação para aumentar a liquidez dos papéis e alguma intenção de disponibilizar o PIS 11 para público em geral? Bom, com relação ao público em geral, é uma questão regulatória, né? Estamos tratando aqui de cotas de FIP e, portanto, pela regulação vigente, cotas de FIP só podem ser investidas, né, negociadas e ofertadas para investidores qualificados. Existe uma discussão acontecendo de que, para que cotas de FIP também possam ser ofertadas e, portanto, negociadas para público em geral. É uma discussão que a gente está acompanhando. Em isso acontecendo, certamente ajudaria aqui no tema da liquidez. E o que nós estamos fazendo com relação ao tema da liquidez? Né? Nós aqui, não só eu, Marcelo, mas todo o grupo do Pátrio, o time comercial, o time de RI, a gente tem constantemente, ou seja, conversado com investidores, explicado, ou seja, toda essa parte de educação, né, com relação ao fundo, aonde que está, qual é o instrumento que a gente investiu, quais são os cenários, etc., etc., que é uma parte importante para que as pessoas tenham, primeiro, investidores atuais entendam, né, o que está acontecendo, como a gente está fazendo aqui nesse webcast, e segundo, potenciais outros investidores também tomem ou, né, tenham o seu julgamento sobre o que fazer com papel, comprar, vender, de que forma, etc., para que a gente também consiga fomentar de forma melhor aqui a liquidez do papel. Então, esses são os temas que estão aqui na agenda. É isso. Tem uma pergunta mais específica aqui, também um pouco sobre a Care e sobre as cotas do PICE, né? E a pergunta é se existe algum tipo de impedimento para que a Care adquira cotas do PICE 11 no mercado. Não existe nenhum tipo de impedimento específico para qualquer investidor adquirir cota do fundo. A única restrição que existe é que o fundo ele tem uma limitação de concentração. Nenhum investidor, nem a Care, nenhum investidor pode ter mais do que 25% das cotas do fundo, está definido no regulamento, e o motivo disso é que, pela regulamentação e pela lei,
FIPE não pode ter uma concentração muito grande de cotistas, senão o fundo perde o teu benefício fiscal e a isenção de imposto de renda para investidores pessoa física. Então, essa é a única restrição, mas não é decorrente do fato de ser a Quero ou ser qualquer outro investidor, é decorrente do fato que essa é a regulamentação para cotas de FIPE. Maravilha. Te ajudar aqui, Marcelo. Tem uma pergunta: se o BNB tem preferência nas garantias, o PIS corre o risco de não conseguir reaver todos os seus direitos financeiros se faltar alguma garantia? Importante explicar para vocês, para que aconteça esse cenário, né? Ou seja, é, você tem o valor do projeto, ele tem que ser menor do que o tamanho da dívida do BNB, né? E mesmo com todas as condições que a gente está vendo aqui, a gente está vendo esse cenário muito distante, né? O Marcelo deu alguns números, tem a nossa dívida, tem o equity que foi aportado, etc. Mas, para além disso, tem as garantias que a gente tem na Care, né? Lembrando que, primeiro, leia de garantias aqui, né, é que a gente, se não acontecer aqui as amortizações, é que a Care pague, né, a nossa dívida. Então, este é a nossa principal garantia. E como já explicado, a Care, ela tem investido bastante no Brasil, tem balanço, é um grupo forte lá fora, e a gente acredita sim na capacidade de pagamento da Care. Num cenário de estresse, aí sim a gente tomaria os projetos. E ao tomar os projetos, a gente acredita, né, em todos os cenários que a gente olha aqui, que os projetos têm valor importante acima do valor da dívida, tá? Então, acho que essa é a forma que eu explicaria essa pergunta. É isso. Aí tem uma outra dúvida aqui também, acho que é algumas dúvidas nesse entorno, que é o seguinte, pô, mas o curtailment, ele afeta de alguma forma a obrigação de pagamento em 2027, né? Então, assim, não existe no nosso contrato uma exceção dizendo que se tiver corte de geração, se tiver curtailment, se de alguma forma os projetos eles são eles deixam de ter obrigação de fazer essa amortização, tá? A obrigação do projeto é fazer geração, independentemente se tem mais curtailment, menos curtailment, isso é o que o nosso contrato prevê, tá? Então, isso, de certa forma, não altera aqui a obrigação que esses projetos têm de fazer o pagamento da amortização extraordinária em 2027 ou as demais obrigações do contrato, tá? Não tem nenhum tipo de exceção específica para corte de geração dos nossos contratos. Tem uma pergunta aqui: se a tributação de dividendos pode impactar a distribuição do fundo. A resposta é não, né? Ou seja, a distribuição do fundo vai acontecer de acordo com a geração de caixa do fundo e com os mecanismos de proteção, né? Então é isso que vai acontecer. Agora, no nível dos investidores, né, lembrem que o FIP ele segue sendo, né, um tipo de veículo que tem isenção de imposto de renda não só, né, no dividendo, mas também no ganho de capital, tá? E mesmo com a regulação vigente, pelo menos até onde a gente entende aqui, é, não haverá tributação adicional sobre essas distribuições, tá? Existe sim essa nova regra né, de quem ultrapassar o 600 mil por ano, etc., que tem uma tributação adicional, mas hoje os investimentos em infraestrutura eles continuam isentos mesmo dessa conta, tá? Então, esse é o nosso entendimento aqui no momento. Tem uma outra dúvida aqui com relação a ressarcimento, né? O que acontece quando esses projetos passam a ter ressarcimento, né? Então, na medida que os projetos eles potencialmente venham a receber qualquer tipo de ressarcimento, né, o formato do ressarcimento ele ainda precisa ser definido, né? Mas vamos supor que seja algum tipo de encontro de contas contra qualquer obrigação que esses projetos têm junto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou vamos supor que seja, por exemplo, um recebimento em caixa, seja lá o que for, né? Passa sim pelo cash sweep aqui do PIS, tá? Não existe nenhum tipo de exceção específica com relação ao nosso cash sweep que não seria de fato aplicável, né? Então,
Então, qualquer tipo de ressarcimento por geração do passado que vier a ocorrer no futuro é geração de caixa do projeto, vai entrar na análise de cash sweep e na medida que caixa puder ser distribuído das SPS para a subholding onde fica o PICE, a debênture do PICE vai fazer esse cash sweep, tá? Então, acho que na medida que eventualmente tiver até algum tipo de ressarcimento, pode ser sim que isso se traduza em distribuições dos projetos para o PICE e depois, por sua vez, do PICE para os seus cotistas. Muito bem, vou pegar aqui uma pergunta. Gostei aqui da pergunta. Nota de 0 a 10 para MP 1304, que é o assunto aqui do curtailment, né? E na visão dos interesses do fundo. Obviamente, aqui com uma visão setorial, né? A nossa visão é que essa MP ela ainda não atende a tudo que o setor precisa, né? Tem toda essa discussão de quem paga a conta, e eu acho que essa é uma discussão justa, né? Quem deveria pagar a conta do curtailment? O nosso entendimento é que tudo mais constante, né, e principalmente para os projetos que fizeram tudo certinho ao longo da vida, isso não deveria ser uma conta a ser paga totalmente pelos projetos de geração, e, portanto, tem várias formas dessa conta ser rateada, diminuída e evitada para que esses projetos sigam sendo competitivos. Lembrem que todos os projetos de geração, de uma forma ou de outra, participaram de processos competitivos para conseguir vender energia, seja leilão regulado, né, seja leilão de energia, né, seja competição por PPAs privados e etc. Então, portanto, em nenhuma das circunstâncias, e mesmo na regulação vigente, não existia essa conta do curtailment para os projetos de geração. Então, com base nisso, nós entendemos que essa solução lá ainda não atende completamente e, portanto, deverá ainda seguir tendo discussões para que isso possa ser ampliado e resolvido de uma forma mais satisfatória para os projetos de geração no Brasil. Eu vou pegar mais algumas perguntas aqui também, tá? Acho que eu vou pegar umas três aqui na mesa resposta, que é basicamente o seguinte, né? O que acontece se a Care não fizer, né, não cumprir com as suas obrigações de pagamento, por exemplo, em 2027, e o que seria um cenário aqui de recuperação de valor se houver execução de garantia, qual que é o valor desses projetos, enfim, o que a gente, como é que a gente olha para esse tema, né? Então, assim, da maneira como os contratos são estruturados, né? Então, o PICE hoje, no fundo, ele tem a alienação fiduciária das ações desses projetos, né? Então, como você tem alienação fiduciária, esse é o tipo de garantia que a gente chama aqui de garantia real no jargão da indústria, né? Isso significa que esses projetos eles estão dados em garantia, então, no mínimo, o PICE poderia ficar com esses três projetos e passar a ser o dono e acionista desses projetos, tá? Então, existe um conjunto de documentos que encadeiam essa sequência de eventos como é que você faz a execução da garantia, né? Mas no final do dia o PICE ele passa a ser dono, mesmo que temporariamente, desses projetos, e você pode depois vender esses projetos para um terceiro, usar o recurso da venda dos projetos para abater o saldo da dívida do PICE, né? E se sobrar alguma coisa, obviamente a Care eles têm direito a esse valor residual, né? Então, se por qualquer motivo a venda desses projetos não for suficiente para fechar o saldo da dívida, né? A Care ainda, por sua vez, continua responsável pelo pagamento final da debênture, porque ultimamente eles também são responsáveis por executar os eventos de pagamento que estão contratados. Aí eu estou falando mais da Care Brasil, que detém outros projetos além desses três projetos eólicos, tá? Aí passa a ter uma discussão aqui que pô, mas qual que é o valor desses projetos, né? E a resposta, sendo muito franco e transparente aqui, é que a avaliação do valor desses projetos hoje é difícil a gente dar um valor exato para quanto esses projetos valem, porque existe uma discussão regulatória muito importante que está acontecendo agora, que ela pode mudar muito, para o bem e para o mal, o que vai ser o valor desses projetos, né? Uma coisa é o valor desses projetos quando você passa a ter ressarcimento de todo o curtailment, outra coisa é quando você passa a ter ressarcimento de parte do curtailment, e outra coisa é quando você passa a ter ressarcimento de nenhum curtailment, né? E hoje nada disso de fato está definido, né? Como também não existe
a gente não está enxergando a possibilidade de execução de garantia agora, né? Então a gente acredita que se ocorrer um evento de execução de garantia, tiver que de fato fazer um exercício de avaliação desses projetos, vai ser um período em que as coisas estiverem mais avançadas do ponto de vista regulatório e a gente vai conseguir ter uma visibilidade muito mais clara de qual que é de fato o valor dos projetos, se é muito mais ou se é o exato valor da dívida ou não, tá? Mas hoje, se a gente tivesse que responder para o nosso investidor aqui, olha, o projeto ele vale tanto e o saldo da dívida é tanto, a nossa resposta ela não seria uma resposta adequada, porque tem uma incerteza regulatória importante que está sendo trabalhado para resolver, né? Então, até o mês passado tinha uma lei que foi sancionada, a ANEEL está trabalhando para construir essa solução, deve demorar mais um pouco, mas a gente acredita que em algum momento isso deve se equacionar e aí sim a precificação desses projetos fica muito mais clara e a gente consegue ter uma visibilidade melhor, né? Então a gente acha que no nosso dever fiduciário aqui, como gestor do fundo, dado aqui o fundo também tendo suas cotas listadas, seria temerário se a gente tentasse estabelecer um valor agora, dado o fato que tem um evento importante que ele está sendo equacionado, né? Está em andamento, mas ainda não está 100% resolvido. Muito bem. Deixa eu pegar mais uma aqui. A pergunta, estamos chegando no final, então acho que a gente não vai conseguir responder todas, mas vou pegar mais uma aqui. Se já existiu algum tipo de tratativa com a Care sobre a amortização antecipada 2027, e se houve tratativas jurídicas para postergar esse pagamento, né? A gente tem interação constante, né, com o time da Care. A Care tem total ciência dessa amortização e, obviamente, sabe que terá que pagar. Não teve nenhuma discussão para postergação, até porque a gente acha que não cabe, né, essa amortização é uma amortização contratada, né, tá definida nos acordos, portanto, ela deve ser paga até em função do histórico, né, de distribuições que não aconteceu como estava inicialmente previsto. Então, portanto, sendo uma dívida, é um dos mecanismos que precisa operar e a gente tem aqui, acredita e trabalha aqui somente com esse cenário, que esse pagamento e essa amortização será cumprida. Acho que também tem uma pergunta aqui específica sobre o que significa P90, P75 e P50, né? Esses valores, eles são uma definição muito comum para geração renovável, tanto eólica quanto solar, que significa o seguinte, tá? O recurso natural para a geração eólica, né, que é o vento, né, o recurso eólico, ele é sempre um recurso variável, ele não é constante ao longo do tempo, né? Então tem período que o vento está ventando mais forte, tem período que o vento está ventando um pouco mais fraco e por aí vai, né? Então, como é que funciona essa estimativa de recurso eólico, né? Você coloca torres de medição em determinadas regiões onde você vai instalar o seu projeto, essas torres ficam medindo essa essa velocidade de vento, né, por anos e anos e anos e anos, né? Você tem lá dados estatísticos que vêm das torres, que vêm de satélite, que vêm de uma série de fontes de informação, e você pega médias de longuíssimo prazo, né? E aí com isso você consegue construir um modelo estatístico que vai falar o seguinte: em 50% do tempo, na média, tá, a velocidade do vento ela vai ser tantos metros por segundo e dado a capacidade de geração dessas turbinas, você vai gerar tantos megawatts médios de energia elétrica. Então, esse é o P50. Então, P50 é a média daquilo que pode acontecer. Quanto menor o P, melhor, e quanto maior o P, pior. O que isso quer dizer, né? Então, quando você vai para o P90, por exemplo, ele seria o seguinte: olha, qual que é a velocidade do vento que tem 90% de probabilidade de acontecer? Ou seja, para ser pior do que aquilo, só tem 10% de chance de ser pior que aquilo. Então, o P90 ele qual que é a velocidade de vento e, por sua vez, a geração de energia que ela vai ser aquilo ou mais, né, ou melhor em
90% do tempo, quando você olha para esses dados históricos de décadas de informação disponível. Então, esse é o P90. O P90 ele tende a ser um pouco menor do ponto de vista de geração do que o P50, porque teoricamente você deveria estar rodando em P90 só por um período muito pequeno do tempo. Né? Você tem 90% de chance, ou 90% do tempo você deveria estar igual aquilo ou melhor. Né? Se você fosse na outra ponta, né, você pega o P10 ou o P20, né, significa que em 20% do tempo você deveria estar sendo igual ou melhor do que aquilo. Né? Então, quanto menor o P, maior é a geração esperada, né? E geralmente a gente faz essas análises é, é, de geração e de projeção e de projeções de geração e projeções financeiras para parques eólicos e solares com base nessas estatísticas, né? Então, P50 é aquilo que é a média esperada ao longo dos próximos 20 anos, que é baseado, né, nas medições, das médias históricas, né? E o P90 é aquilo que é como se fosse um cenário mais conservador. Você acredita que deveria ser aquilo em 90% de probabilidade, tá? Então, essa aqui é a resposta, tá? Muito bem. Bom, eu acho que a gente respondeu a grande maioria, né, das perguntas, mas dado o horário, talvez a gente possa agora caminhar para o final. Lacerda, não sei se você quer dar alguma palavra, ou Não, Martial, e aí, perfeito. obviamente, a gente vai estar à disposição aqui para outros questionamentos, né? É isso, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todos. Acho que reforçar mais uma vez, se por um acaso sua pergunta não tiver sido endereçada agora no final ou no meio da apresentação, vocês, por favor, podem mandar um e-mail para a gente no ri.pc11@patra.com ou no nosso site tem uma seção para contato. A gente pode endereçar aí as respostas de vocês que ficaram faltando. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. A gente vai em breve compartilhar a apresentação com todos e o replay dessa apresentação no nosso canal do YouTube. Então é isso, e passo para o Marcelo encerrar aí. Um abraço. Obrigado a todos, agradeço aqui pela disponibilidade. É sempre bom para a gente ter a chance de atualizar vocês sobre o que está acontecendo com o fundo e a gente fica sempre à disposição, tá? Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco aqui pelo nosso canal do RI, que o André mencionou. Se vocês tiverem dúvidas mais específicas, a gente pode endereçar. Bom, como estamos no final do ano, agora também em dezembro, eu queria desejar um bom final de ano a todos, boas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. A gente deve ter mais um webcast no começo do ano que vem, então a gente se encontra agora para o próximo trimestre. Obrigado a todos. Maravilha, pessoal. Então, reforçando aqui a mensagem, né, ótimas festas a todos. É o nosso último webcast do ano. Muito obrigado pela parceria no decorrer do ano. A gente segue aqui trabalhando bastante, né, para a gente levar para vocês aqui todas as informações, esclarecimentos e também trabalhar para que vocês possam, enquanto investidores, ter aqui o retorno esperado desse investimento, tá? Sabe o que estamos fazendo tudo o que podemos aqui, seguiremos firmes nessa direção, acreditamos que vamos chegar lá. E, de novo, um ótimo final de ano para todos, boas festas para vocês e seus familiares, muita alegria, muita paz para todos. Tá bom? E até a próxima. Um grande abraço.